Olá, me chamo Matheus Souza Monite, sou estudante de Geologia da Universidade de Brasília e irei apresentar meu projeto de iniciação científica que tem como título Mineralogia e Geoquímica de Elementos Terraçados em Rochas e Saprólitos das Associações Vulcânicas e Vulcanoclásticas do Grupo Araí, Goiás. Bom, mas o que são elementos terraçaras? É um grupo composto por 17 elementos químicos que englobam a série de lantanídeos, o ítrio e o escândio, onde os elementos possuem similaridades em relação a propriedades químicas e físicas, o que favorece associações entre eles. Além disso, eles podem ser divididos em elementos terraçados leves e elementos terraçados pesados, de acordo com o número atômico, onde os leves são de lantânio ao európio e os pesados são do gadolínio ao lutécio mais o lítrio. Com o advento da tecnologia, gerou-se uma demanda muito grande por esses elementos, o que favoreceu um surgimento de pautas estratégicas para diversos países, principalmente para os que detêm maior produção de terras raras. Vale ressaltar que esses elementos ocorrem junto com numerosos minérios e ou minerais acessórios, como constituintes menores, sendo os principais a monazita, a tinotima, a luparita e a parisita. Nesse contexto, o estado de Goiás, que é situado na região mais central do Brasil, tem sido grande alvo de pesquisa com viés exploratório de elementos terras raras. Nesse estado está localizado o Grupo Araí, que é o nosso foco de estudo, que é constituído por um conjunto de rochas metasedimentares e metavulcânicas com baixo grau metamórfico, depositadas em uma bacia originada por um rift de tipo intercontinental. As rochas que iremos estudar são as rochas vulcânicas ácidas efusivas e piroclásticas desse grupo, que temos como objetivo analisar a mineralogia e a química dessas rochas para ver o comportamento dos elementos terras raras nessa região. Bom, dessa forma, os estudos foram feitos a partir de 32 amostras coletadas em campo, sendo 3 amostras de solo e as demais rochas frescas a um pouco temperizadas, que incluem meteoritos, meteoridacitas e metapiroclásticas, sendo metaignibritos e metatufos. Essas rochas passaram por uma descrição petrográfica, análises químicas, química mineral, difração de raio-x, para entender como acontece esse comportamento desses elementos terras raras. Bom, a partir disso, a gente fez uma descrição petrográfica para entender mais ou menos onde está os minerais que possuem esses elementos, como estão distribuídos, mapeá-los para que a gente pudesse fazer as outras etapas com uma maior qualidade e maior aproveito, tanto nas rochas metarreolíticas, metarreodacíticas, metagnibríticas e metatufos. Já na análise química das sojas, percebemos que os resultados batiam muito com as análises químicas de outros artigos e estudos, né? Sendo as sojas sendo classificadas como calciocalinas atoleíticas, metaluminosas, aperaluminosas, com uma assinatura geoquímica de intraplaca. Infelizmente, as rochas metapiroclásticas não obtiveram um padrão químico uniforme devido à sua mistura e contaminação com as rochas vulcânicas, metasedimentares e também de embasamento da região. Mas as rochas efusivas apresentaram valores variáveis de sílica e também tiveram um comportamento dos seus óxidos de alumínio, ferro, magnésio, sódio e potássio, uma correlação negativa com o aumento da sílica. E também tiveram com uma normalização, condrito, anomalias negativas de estrôncio, tântalo, fósforo, titânio e nióbio, e positivas de cédio, tório, zircônio e neodímio. Os padrões de ETR normalizados obtiveram que um enriquecimento muito alto de elementos terras raras leves em todas as amostras, uma anomalia negativa muito forte em európio. A gente também identificou os minerais que poderiam apresentar maiores elementos terras raras, como o zircão, a apatita, a torita, a titanita e a alanita. E vimos que vários picos nos dados de EDS de ítrio, de lantânio, de cério, por exemplo, nesses minerais. Além disso, a gente também fez a difração de raio-x nas amostras de solo, que obtiveram valores acima de 500 ppm de elementos terras raras, que foram semelhantes às rochas metapiloclásticas, visto que esses solos são de origem do intemperismo dessas rochas metapiloclásticas. Dessa forma, conseguiu estimar como seria a média desses elementos terras raras nas principais minerais que poderiam comportá-los, né? E também a gente pôde discutir sobre possíveis depósitos desses elementos em solos do tipo dissolvido em argila, devido aos dados apresentados superiores a 500 ppm de elementos terras raras nessas amostras.